Li Shen. A arte vibral ou o movimento do silêncio. Os movimentos da vida são vistos apenas na imobilidade e no silêncio. O silêncio é a base na qual se revela o movimento da vida. O centro permite viver todas as periferias e todos os intermediários. Sem centro não há movimento harmonioso da vida. Mas retenha que o centro existe apenas porque há a periferia. O silêncio é o ateliê das criações. Alguns movimentos fazem ressoar o corpo e a consciência para além das aparências. O movimento vem do silêncio, o ser provém do não ser, o não ser engloba, portanto, o ser. Aqui, ser vazio e preencher-se, sem movimento e sem pedido. O caminho que você enuncia não é o caminho. Resolver a dualidade da vida apenas pode fazer-se no centro. O centro é o vazio no qual se apoia a vida e no qual se manifesta a revelação da vida. Ser e não ser são como as duas faces da vestimenta. O interior e o exterior existem apenas porque há limite. O limite é um limite do corpo. O ser empurrou os limites, o não ser é ilimitado. Ele é o potencial em evolução, mas, também, potencial e atualização do retorno. O centro é a preliminar à manifestação de toda a vida e de toda forma. O centro não tem que ser procurado ou provado, ele está na evidência de sua manifestação. Nada a evoluir, nada há que não possa já estar aí. Só o movimento contrário à vida propicia a resistência. Estar ao centro propicia o não querer, o não agir, o ser e o não ser no mesmo tempo e no mesmo espaço. A matéria bruta, animada ou não, porta a essência do centro. Há movimentos que facilitam isso, alguns movimentos levam ao centro, ao silêncio e à imobilidade. Alguns movimentos são a transcendência do próprio movimento. Ele tem por nome arte vibral, na qual o corpo e a consciência dançam juntos o silêncio, em um movimento no qual nem interior nem exterior está presente. Não há mais o direito e o avesso, o exterior e o interior, há a evidência. Nem o mental, nem a emoção pode seguir a dança do silêncio. A causalidade é dissolvida pela arte do movimento da arte vibral. Nesse tempo em que toda palavra torna-se supérflua, o movimento do silêncio queima toda causa, porque você é sem causa e sem consequência. Cada uma de minhas palavras é colocada em seu silêncio, cada movimento de seu corpo, quando se trata do movimento correto, puxa-os, inexoravelmente, ao lugar no qual nada, jamais, nasceu, no qual nada há a realizar, no qual nada pode aparecer. O movimento correto é livre do tempo, porque ele ocupa o espaço exterior como interior, na mesma realidade. Eu rompo, nesses dias e nesses tempos, 12 séculos de silêncio, para dar-lhes, a vocês mesmo, e entregar-lhes, de você mesmo. A arte vibral, praticada na leveza, sem objetivo e sem intenção, libera-os, definitivamente, de si mesmos. No movimento do silêncio, não pode existir o mínimo barulho. No silêncio do si, como do ser, como no silêncio do ego, encontra-se o que está em você, que não tem necessidade de qualquer causa nem de qualquer consequência. Sua vida está em suas mãos. O que fazem suas mãos e o que faz seu corpo na evidência do silêncio. Seu corpo é a ferramenta que põe fim à sua própria divisão. O silêncio dança a eternidade e a infinidade, porque é do não ser que nasce o ser. Da confusão entre não ser e ser nasce o ego. O movimento correto é dança da vida, mas bem mais do que isso. Dominar a matéria nada mais é do que deixar agir o silêncio, porque na não ação encontra-se a primeira ação, da primeira ação decorre a última ação. Então, o direito torna-se o avesso e o avesso torna-se o direito, como os dois lados de um ambiente. No movimento do silêncio você se reverte, você mesmo, em si mesmo. O movimento do silêncio dá-lhe a viver a dança da vida e, ao mesmo tempo, mostra-lhe o silêncio da vida, no qual nada pode estar em desarmonia ou confrontado. A arte vibral é a arte da evidência e a última chance, porque nada há a apreender, mas, unicamente, a viver. A dança do silêncio mostra-lhe a imagem da pedra, bruta, que se torna perfeição, mas sem passar pelo desbaste e lapidação da pedra. A perspectiva não é mais a mesma. O movimento e a dança vibral põem fim ao confinamento, porque esse tempo é propício para isso, para essa demonstração, para essa evidência que há a viver. A arte vibral, que utiliza esse corpo, concerne apenas ao ser e ao não ser. A arte vibral é transcendência imediata do ego, é instantânea. O que atravessa esse corpo que você habita, que sobe ou desce, é percebido e vivido a partir do instante em que você aceita o centro. Não há nem preto nem branco que não tenha, em si, o branco e o preto.
Isso concerne a manifestação da vida. A dança do silêncio ou a arte vibral dá-lhes a viver o suporte da vida e o apoio da vida. A arte vibral propõe o movimento correto, que põe fim ao movimento. A arte vibral é um movimento que conduz à cessação de tudo o que não é ele. Nada a evoluir ou a adquirir, porque você já veio e tudo está em você. A parada do sofrimento é obtida pela arte vibral, sem dificuldade, sem dualidade. A arte vibral é a evidência do jogo entre não ser e ser, no qual o ego perde-se, porque ele não é nem o ser nem o não ser, mesmo tendo percorrido e investido neles. Há, portanto, reconhecimento, no silêncio. A arte vibral é a arte do silêncio e a arte de desaparecer ao seu próprio desaparecimento, deixando ser a nu, primordial e final. Assim eu falo, mas essas palavras para nada servem, enquanto você mesmo não o viva. O movimento do silêncio ou arte vibral põe fim à busca e dá o equilíbrio em todas as coisas. No equilíbrio não há lugar para bom e o não bom, porque tudo é correto. A arte vibral, que eu inscrevi na matéria desse corpo há muito tempo, restitui-o à sua perfeição, unicamente presente, anteriormente, a toda manifestação. Tudo é ritmo na manifestação. A arte vibral é o ritmo último, que restitui a essencialidade e a totalidade do ser, a totalidade do ego, na mesma verdade do não ser. A voz que se pronuncia não é o caminho, a voz que renuncia é o caminho. Na arte vibral não pode existir a mínima dúvida, porque, justamente, as palavras apagam-se. Porque, justamente, o movimento do silêncio é evidência, seu corpo é a ferramenta dele. Li Shen falou, ele já falou demais. Eu confio a si mesmo, como eu confiei a um meu aluno. Não veja, aí, qualquer noção de superioridade, mas de afiliação no sentido mais nobre. Afiliação de liberdade e independência, para dar-lhe, nesses tempos, aí, onde suas palavras nada podem, aí, onde seus sofrimentos nada mais podem, exceto mostrar-lhe, a você mesmo, aí, onde nada mais é necessário do que o silêncio, que prepara o acolhimento do que já está aí. Cabe a você vê-lo, a você vivê-lo, a você fazê-lo saber, a você fazê-lo praticar, porque isso não depende de qualquer adesão a qualquer conceito, a qualquer palavra e a qualquer teoria. É a prática da evidência, independentemente de toda causalidade e de toda construção. A arte vibral é escuta, o silêncio é escuta, uma escuta estéril, entretanto, vital para o não ser, que o faz descobrir a escuta do silêncio. Silêncio. Li Shen retorna ao seu silêncio. Meu sobrenome, que foi com razão, a palma assassina de Buda, resume o que é a arte vibral. Então, no silêncio interior e, depois, meu silêncio interior, eu saúdo a graça de sua eternidade. Li Shen, a arte vibral ou o movimento do silêncio. A arte vibral é o que permite não trabalhar na energia, mesmo se você vá sentir o que acontece, mas permitir viver o supramental de maneira quase instantânea. Isso vai aproximá-lo da infinita presença ou do famoso basculamento/reversão, sem dificuldade, sem palavra, sem compreensão e sem nada mais, e, mesmo, sem energia, sem percepção da energia. O movimento no qual a dança vibral põe fim ao confinamento, porque esse tempo é propício para isso, para essa demonstração, para essa evidência que há a viver. A arte vibral propõe o movimento correto, que põe fim ao movimento. A arte vibral é o movimento que conduz à cessação de tudo o que não é ele. Nada a transformar ou a adquirir, porque você já veio e tudo está em você. A parada do sofrimento é obtida pela arte vibral, sem dificuldade, sem dualidade. A arte vibral é a evidência do jogo entre não ser e ser, no qual o ego perde-se, porque ele não é nem o ser nem o não ser, ao mesmo tempo sendo percorrido e investido neles. Há, portanto, reconhecimento no silêncio. A arte vibral é a arte do silêncio e a arte de desaparecer para seu próprio aparecimento, deixando ser a nu, primordial e final. Descrição do movimento. Durante um movimento, manter o contato entre a língua e o palato, para evitar o mal-estar vagal e, durante toda a dança, respire pelo nariz. 1. Aprendizado do movimento. Posicionar-se com as pernas levemente afastadas, largura dos quadris, braços ao longo do corpo levemente afastados e relaxar. Levantar as mãos diante de si, realizando uma flexão dos joelhos, enquanto os quadris inclinam-se, muito levemente, para trás e esfregar as mãos, com os dedos entrelaçados.
Esse terceiro ponto de apoio é criado virtualmente pela ponta do sacrum. A inclinação dos quadris para trás permite, de algum modo, que sorte desobstruir a ponta do sacrum. Quando o conjunto de movimentos da arte vibral é repetido várias vezes, não é necessário refazer esse esfregar de mãos. Trazer os braços para cada lado do corpo, sempre levemente afastados, desdobrando os joelhos. Cada segunda parte dos movimentos é acompanhada de uma flexão das pernas. A partir desse momento, manter bem as mãos sempre abertas para frente, dedos colados, mantendo, entre o indicador e o polegar, uma abertura chamada de ângulo da boca do tigre, ou seja, quase um ângulo a 90 entre o polegar e o indicador. O ângulo da boca do tigre designa, no taoísmo, essa postura como a zona a mais energética do corpo. Primeiro movimento. Sempre, pés ligeiramente afastados, subir as mãos, ângulo da boca do tigre, de cada lado de você, para vir formar um triângulo atrás da cabeça, ponta para o alto, os polegares juntam-se e esse movimento faz-se em uma inspiração pelo nariz. Pausa. Expiração, inspiração, pausa a suprimir quando o conjunto do movimento é obtido. Em seguida, expiração pelo nariz, trazendo os braços e as mãos, sempre ângulo da boca do tigre, para a terra, acompanhando esse movimento de uma flexão das pernas. Pausa. Expiração, inspiração, pausa a suprimir quando o conjunto do movimento é obtido. Segundo movimento. Inspirando pelo nariz, trazer as mãos para formar um triângulo, ponta ao alto sobre a fronte, os polegares ao longo das sobrancelhas e a ponta do triângulo dirigida para o ponto E, representa o triângulo de AL invertido. Pausa. Expiração, inspiração, pausa a suprimir quando o conjunto do movimento é obtido. Em seguida, expiração, trazendo as mãos, ao mesmo tempo mantendo o triângulo, formado pelas duas mãos, sobre o primeiro chakra, ao nível do pubis, flexionando as pernas. Pausa. Expiração, inspiração, pausa a suprimir quando o conjunto do movimento é obtido. Terceiro movimento. Inspirando pelo nariz e mantendo o ângulo da boca do tigre ao nível das mãos, afastar as mãos para ir formar um triângulo, ponta para baixo, sobre o sacrum, em um movimento um pouco amplo, os indicadores sobre a base das nádegas, cóccix. Pausa. Expiração, inspiração, pausa a suprimir quando o conjunto do movimento é obtido. Em seguida, expiração pelo nariz, trazendo as mãos, em um movimento um pouco amplo, para frente, para formar, novamente, um triângulo, ponta para baixo, sobre o primeiro chakra, e flexionando as pernas. Em seguida, em uma inspiração, trazer os braços na horizontal de cada lado do corpo, mantendo as mãos voltadas para frente, sempre dedos colados e ângulo da boca do tigre. Depois, pouco tempo de parada, braços na horizontal, mãos, sempre ângulo da boca do tigre, voltadas para frente, em uma expiração. Quarto movimento. Mantendo os braços na horizontal, o alto do corpo vai fazer um movimento de torção para a esquerda, sem forçar. A perna direita vai acompanhar esse movimento em uma inspiração, para vir colocar-se na esquerda, em uma expiração, colocando, sempre, a ponta do pé primeiro, jamais o calcanhar, que corresponde ao ara, acompanhado de um flexionar das pernas. Em seguida, em uma inspiração, a perna direita levanta-se e o tronco volta para frente. Em uma expiração, o pé direito coloca-se para frente, sempre ponta do pé primeiro, acompanhado de uma flexão das pernas. Depois, em uma inspiração, a perna direita levanta-se e a torção volta-se para a direita e, na expiração, o pé direito coloca-se à direita, sempre no alinhamento do tronco, sempre ponta do pé primeiro, acompanhado de uma flexão das pernas. Em seguida, retorno à posição inicial, em uma inspiração e expiração, braços em cruz e mãos voltadas para frente, mantendo, sempre, o ângulo da boca do tigre. Quinto movimento. Idêntico, mas, desta vez, com a perna esquerda que vai, primeiro, à direita, depois, à frente, depois, à esquerda, antes de voltar à sua posição inicial, tronco à frente. Ao final, trazer os braços ligeiramente afastados ao longo do corpo. Você pode reiniciar o conjunto desses movimentos tantas vezes quantas você desejar, sem refazer o esfregar das mãos do início. 2. Quando o movimento é obtido. A saber,
Quando você está habituado e conhece o conjunto, cada movimento pode fazer-se sem pausa de inspiração/expiração, mas em uma inspiração longa, seguida de uma expiração longa para cada movimento completo. A respiração faz-se, sempre, pelo nariz. As pernas para o lado não estão, necessariamente, em ângulo reto. Quando o tronco volta-se para o lado com os braços na horizontal, o pé coloca-se onde alcança, sem querer forçar mais longe, e sempre a ponta do pé coloca-se primeiro. Jamais forçar, o movimento deve tornar-se fluido como uma dança. Quando o movimento é obtido, fazê-lo fechando os olhos, sem calçado, e o melhor é na natureza. Esse conjunto de movimentos deve encadear. É a arte vibral, a dança do silêncio, a praticar até que o movimento seja fluido e perfeito. Quando o movimento é perfeito, você está livre. 3. Objetivo. No primeiro movimento, no triângulo da Terra, os polegares juntam-se ao nível de O e o topo do triângulo engloba, em parte, a linha mediana que sobe para o ponto E. Você está, portanto, ao nível do triângulo da Terra, O. É o lugar no qual se situa o painel de comando dos chakras com a faixa colorida da alma. Você remete a alma à terra e remete as memórias que estão estocadas ao nível do que se chama o cerebelo, que é, também, o órgão do inconsciente e das memórias com a hipófise, ou hipotálamo. Portanto, você puxa para a terra o que está atrás. No segundo movimento, o triângulo de fogo, ponta para o alto, portanto, invertido. Você puxa a ilusão do terceiro olho, portanto, o triângulo, ponta para cima, ao nível do primeiro chakra, você o puxa para onde ele deve estar, ou seja, no fogo vital. No terceiro movimento, as energias ligadas ao Kundalini, fogo por atrito, são puxadas, igualmente, ao primeiro chakra. Você puxa a serpente que está atrás, definitivamente, ao seu fogo vital, para que ele queime por si só. No quarto e quinto movimento, uma vez que você tenha tudo restituído à terra, os movimentos que você faz com os pés, quando o pé direito vai à esquerda, à frente e à direita e idem para o quinto movimento, com o pé esquerdo, você harmoniza, diretamente, com o triplo fluxo descendente, do Espírito Santo, da radiação do ultravioleta e da irradiação da fonte, com os três componentes da onda de vida no coração. É o caminho do movimento que é proposto neste período, o outro caminho é aquele de Teresa. É uma autoliberação que faz, mesmo, escapar das noções de vibrações, de energia ou de escolha. Se você vai ao fim do movimento, ou seja, à quase perfeição do movimento, você se libera a si mesmo. Apenas você mesmo é que pode fazer isso. Pode ser feito pela manhã, ao acordar, ou quando você quiser. É a prática assídua que melhorará o movimento e que lhe permitirá dominá-lo. Quando o movimento é encontrado, muito exatamente naquele momento, isso se faz sozinho. Quando o encadeamento dos movimentos está perfeito, você verá, estará terminado. Não há questão a colocar-se. Quando o movimento torna-se perfeito, você rasga seus próprios véus, você mesmo, pelo movimento, sem passar pelo intelecto, sem passar pela vibração que se conhece, sem passar pela onda de vida, sem passar pelo canal mariano nem por qualquer coroa. Muito rapidamente, os movimentos tornam-se mais fáceis. Esse movimento é como uma dança, e deve tornar-se fluido. Vamos até 21 de dezembro de 2014, para retificar nossa atribuição vibral. Li Shen. A arte vibral. Quando o movimento torna-se perfeito, você se torna perfeito, ou seja, livre, sem mental, você rasga seus próprios véus. O perfeito quer dizer aquele que superou a ilusão desse mundo.
Transmitido por Joseph. Mensagem atemporal.